no varal, acho lá fora. Você vai ligar comigo. Choveu, então, molhou. Bom Pois dia, é. bom dia, bom dia, pessoal! 7h10. Tio, Sim, eu tô de uniforme, mas eu tô com um pouco de frio, tá? tem problema não, tem problema não. Ontem tinha aluno que tava de camisa regata. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. 7h10 do dia 24 de setembro. Tem uma notícia triste, tem uma notícia muito triste, tem uma notícia péssima para dar. Mais uma. O nosso Vascão foi classificado da Copa do Brasil. Isso é uma notícia boa? O tio ontem foi dormir tarde vendo esse jogo, sofrendo. Agora tô aqui, ó, só a morte. Mas o tio acordou com a fé no Nosso Senhor. Que Deus abençoe. Não dorme, meu filho, acorda que o sétimo tá esperando amanhã. O cara tá em choque. Dias melhores irão, né, Vasco? Dias melhores. Mas calma que tem notícia boa. Nem só de notícias ruins que a gente vive. A notícia boa é qual? Qual que é, professor, notícia boa? Que hoje tem aula de história. Página 36, pessoal. Bora correr para a página 36. Ô, Thiago. Ítalo, Maikson, João, inicia a leitura. Vai lá, João, inicia primeiro aí, página 36. A escravidão na África Atlântica. Desde a antiguidade, a escravidão é praticada como forma de exploração do trabalho. No continente africano, ela fez parte das tradições de vários povos. Entretanto, com o início do comércio atlântico, a escravização de pessoas aumentou. Antes da chegada dos europeus, as tribos e os reinos africanos já praticavam a escravidão no continente, porém, em um modelo diferente daquela adotada pelos europeus. Pausa. Calma. Agora, pessoal, importantíssimo, ó, importantíssimo a gente destacar o seguinte. E presta atenção, o que o tio tá falando aqui já é coisas de prova, tá? Muito das aulas aqui já é alguns temas. Mas eu quero que vocês se atentem ao seguinte pensamento. Essa prova não é aquela prova que você tem que pesquisar, que você vai achar no Bright. É o que, professor? Eu tenho que quebrar as pernas para poder responder. Então, uma das primeiras questões que nós temos que analisar são conceitos. E um dos conceitos que pode ser cobrado é o conceito em relação a trabalho. Presta atenção. Então, o que é um trabalho para o europeu e o que é trabalho para o africano, para o indígena na América? É igual, professor? Claro que não. Trabalho para o indígena é voltado mais para a questão religiosa. Não tinha a ideia de lucro, de acumular riqueza. Já para a Europa, nós estamos falando de um trabalho voltado para a burguesia, para o acúmulo de riqueza, ok? Então, são dois tipos de trabalho aqui que a gente tem que entender. E é justamente isso que o João leu no segundo parágrafo. Já dentro aqui da ilustração, é um modelo diferente daquele adotado pelos europeus. Então, nós temos que entender qual é esse modelo diferente. Ok, obrigado, João. Vamos lá agora, Duda. Dê continuidade, por favor. Aqui, tá me ouvindo, tio? Sim. A escravidão praticada pelos europeus era do tipo mercantilista, ou seja, visava ao acúmulo de capitais por meio de exploração das colônias. No caso do modelo africano, a escravidão ocorria após uma derrota militar, quando os escravizados trabalhavam para pagar a sua liberdade. Não se tratava, portanto, de uma exploração puramente econômica, pois as guerras não ocorriam com a finalidade de escravizar, mas sim conquistar terras ou por vingança contra algum tipo de ofensa. Ok. Agora, presta atenção. O que a Duda leu? O que a gente tem que destacar desse parágrafo? Quando nós estudamos no sexto ano aquela escravidão na antiguidade, que os egípcios escravizavam os hebreus, os romanos escravizavam os povos derrotados, nós estamos aqui semelhante, bem próximo à comparação dessa escravidão da antiguidade dos povos europeus, certo? O que aconteceu na Europa, nós vamos ter uma evolução, lógico, nós vamos ter um período na Idade Média bem atrasado, claro, mas depois na Idade Moderna nós vamos ter, de certa forma, um avanço em relação à ciência. E com a ciência também nós vamos ter puxada pela burguesia, por essa questão de desenvolver,
de tecnologia, de descobertas. Então, o que a gente entende sobre escravidão, nesse segundo parágrafo, que ocorria de fato na África, era uma escravidão não voltada mais para o lucro, mas a escravidão no sentido de quê? De ter conquistado a terra, a tribo do outro, eu escravizar, eu sacrificar, eu deter aquela escravidão por dívida. Então, nós estamos falando de algo não visando lucro. Aí, o que acontece? Vai chegar um português e falar, opa, pequenas empresas, grandes negócios. Então, ela assistia, eu acho, esse programa, brincando, não assistia não que não existia, mas Portugal viu uma grande oportunidade. Hoje a gente diria que Portugal era empreendedora, né? Sabia muito bem sobre educação financeira. Mas a questão não sabia de direitos humanos, né? Então, o que acontece? A nossa escravidão que eu tenho para a África, quando alguém fala, mas os povos da África já escravizavam. Assim como os povos também em Roma, em Portugal, na Península Ibérica, Península Itálica, também escravizavam na antiguidade. Então, Bom dia, Thiago. Bom dia, Danilo. Então, a gente entende essa diferença de escravidão que está sendo mostrada aqui. Vamos lá, então, Felipe. Continua a leitura para o tio. Tô pedindo para ligar a câmera, hein? Tem metade da sala com a câmera desligada. Lembrando que vocês estão sendo avaliados, ainda mais hoje que é a leitura. Vai lá, Felipe, continua. Os escravizados. Thiago, que página? 36. Os escravizados eram utilizados para o trabalho ou para promover o poder dos reis. Em algumas culturas, por exemplo, as da origem banta, a quantidade de pessoas de um reino realçava o poder do rei. Continua. A escravidão na África passou a apresentar características diferentes quando alguns chefes tribais e reis perceberam o interesse que a venda de pessoas escravizadas despertava nos comerciantes europeus. Então, grife essa palavra, tá, pessoal? Ó, despertava nos comerciantes europeus. Então, o interesse que a venda de pessoas escravizava despertava nos comerciantes europeus. Sim, pergunta? Sou eu, Duda. Sim. Quando eu fui ler aqui, eu percebi que, tipo assim, o comércio entre os escravos e os portugueses funcionava da seguinte maneira. Os chefes tribais, depois que eles tinham se ligado nesse interesse todo pelos portugueses, porque eles precisavam administrar suas colônias, então eles levavam mão de obra. Aí os chefes tribais davam os escravos para os portugueses, e em troca disso eles recebiam especiarias, recebiam espadas, materiais para sua própria defesa. Então era tipo como se fosse uma troca, tipo uma aliança. Isso. Nós até comentamos em algumas aulas, vai se tornar um comércio triangular. Porque vai envolver também, lógico. Professor, quer dizer que muitos desses chefes tribais vão ganhar dinheiro, vão lucrar? Vão. Tá? É igual um traficante de uma favela ou de uma cidade. Desculpa por ter me referido à favela, mas um traficante de um bairro, talvez até um bairro nobre também, né? Que traficante existe em qualquer lugar. Então, imagino... Então, nós estamos falando também de tráfico de escravos. É algo ilegal. Bem, nessa época ainda nem tanto, né? Mas daqui a pouco se tornará. Mas é transporte. A gente fala tráfico, mas é transporte de escravizados. Porque era comercializado pela tutela do Estado. O Estado estava dando proteção para esse comércio. Estava legalizando o comércio. É igual a gente legalizar hoje o aborto, legalizar as drogas, legalizar a pena de morte. São assuntos polêmicos hoje. Eu não digo que é normal ser discutido isso, mas são assuntos polêmicos que até os deputados têm medo de debater isso porque sabem que pode perder eleitores. Você vê como é que foi polêmico a menina de 10 anos abortar um estupro. Um estupro. Como é que comoveu uma sociedade? Lógico que era o certo. Acredito eu que era o certo, né, naquela ocasião. Mas nesse caso de estupro ainda é polêmico. Imagina se fosse algo assim... Se eu for chamar ela
assassina uma menina de E- 10 e- anos que tinha acabado de sofrer um... É, mas a questão é dos escravizados, durante muito tempo, Duda, o que que a gente vai perceber? Inclusive na sociedade brasileira. Quando alguém falar de abolição, de acabar com a escravidão, tem gente que vai falar assim, ué, tá louco? Mas por quê? Deus quis assim, Deus que colocou dessa forma. Então muitos vão sustentar até na própria Bíblia. Por muitos desses povos não serem catequizados, não serem cristãos, é uma da justificativa de escravizar. Olha que Ô, loucura. Thiago, Oi. é porque, tipo assim, é igual quando no período da Idade Média. Qualquer coisinha, tipo assim, que tava tipo uma guerra entre a igreja tava começando a não se tornar algo ruim, mas estava começando a colocar o poder sobre a Bíblia. Tudo que eles faziam, eles colocavam, tipo, meio que a culpa na Bíblia. Tipo, você tem que fazer isso, senão Mas você mas tem que tomar muita ressalva aqui. Por quê? A gente não pode colocar toda a igreja que vai defender a escravidão, porque vai ser comerciantes, uma certa elite que defende essa ideia. Nós vamos ter Sim. também a igreja que, de certa forma, daqui a pouco a gente vai perceber que ela... Bem, a igreja vai se posicionar na América em relação ao indígena. Ela vai proteger até, de certa forma, o indígena. Mas a igreja também, aí ela vai preferir depois os africanos. Ok? Então, se a gente percebe que os indígenas na América vão ser até poupados por conta dos jesuítas. Aí ela vai até preferir que o quê? Que se comercialize com africanos. Então, por isso que no Brasil a gente sai desse nicho de escravizados indígenas e passa a buscar africanos. Bom dia, Bom dia, professor. César. Vamos lá, dando continuidade. Maísa, continua aí na página 37. O comércio entre africanos e portugueses era como? O comércio entre africanos e portugueses era feito por meio de escambo, ou seja, a troca de produtos. Os chefes tribais ou seus representantes entregavam às pessoas escravizadas e, em troca, recebiam produtos como tecidos, aguardente, açúcar, fumo, vinho, armas de fogo, pólvora, espadas, facas, arcos e flechas. Então, a gente percebe... Já. A gente percebe que muitos desses escambos que eram realizados, eles queriam o quê? Você percebe que agora nós estamos falando de uma sociedade onde guerreava com arco e flecha, agora está sendo inserido armas para um grupo que vai fazer justamente o quê? Capturar escravos. Então, os portugueses estão armando justamente quem? Quem vai trabalhar para eles. Estou dando espingardas, arco, flecha, pólvora. Então, quer dizer que agora, esses que já detêm um poder, que além de ter dinheiro, agora eles vão ter um armamento. Para que Portugal? Não é à toa que ele está dando pólvora, está dando armas de fogo, açúcar, aguardente. Quer dizer, cachaça, né? Qual a intenção de Portugal em armar esse povo? Esse povo não. Esse gueto, esse nicho aí que ela está selecionando como capangas quase, né? Ou uma milícia. Hoje a gente daria o nome de milícia, mas a gente está entendendo que Portugal está formando seu próprio guarita aqui para quê? Para capturar novos escravizados. Então, os seus inimigos, vai lá, Angola é um nome muito novo, mas a região da Angola, por exemplo, que a Angola em si, ela vai se tornar independente só quase no final do século XX ainda. Só vai se formar aquele território só, porque Portugal, olha que loucura, Portugal agora está fazendo aliança com alguns líderes na África, em alguns territórios da África, para poder capturar escravizados e trazer para a América. Quando acabar a escravidão, lá no final do século XIX, século XVIII, XIX, em algumas regiões, século XVIII e outras no XIX, nós vamos ter o quê, professor? Então, nós vamos ter essa mudança de colonização na América, nós vamos falar de neocolonialismo. Então, quer dizer que Portugal agora vai explorar onde? A África. Olha que loucura. Então, Portugal vai dominar, depois do século XIX, século XX, essas regiões. Portugal, França, Alemanha, Bélgica. E é daí, quando começarem a colonizar a África, depois de colonizarem a América, é que vai surgir a Primeira Guerra Mundial. Justamente por causa desse motivo. Aqui na América eu tenho o quê? Mais Espanha e Portugal. E a Inglaterra lá em cima. Daqui a pouco, quando a gente voltar a estudar a Europa, a gente vai ver que vai surgir vários países novos. A Bélgica a gente não está falando. A Alemanha, do jeito que a gente conhece, a gente não está falando. Nós não estamos falando ainda, Holanda, estamos falando pouco.
Mas quando esses países começarem a ganhar poder, quando eles começarem a investir em armas, eles vão querer o quê? Dominar a África também. Eles querem ouro, querem metal para colocar nas suas indústrias, querem carvão, daqui a pouco gasolina. Então, eles vão começar a disputar território na África. Então, os povos africanos que já estão sendo escravizados, daqui a pouco eles vão ser explorados pelos próprios europeus. Eles vão montar base ali, vão explorar aquela região. Não vão precisar vir mais para a América, porque a América já vai lutar por independência, por liberdade daqui a pouco. Então, a África vai sofrer muito, muito ainda. Não é só a escravidão, não. Ainda vai vir outros motivos aí. Tá bom? Então, a gente só está iniciando essa mudança nesse continente. Oi? Hein, mas como que, tipo, as pessoas já tinham forças bélicas para batalhar? Forças bélicas? Como assim, João? Tipo, porque os povos, eles ainda não tinham aquela força toda para guerrear. Ó, vamos só tentar fazer uma viagem temporal aqui. Esses acontecimentos nós estamos narrando do século XVI para o século XVII. E essa escravidão ela vai continuar até mais ou menos final do século XIX. Na transição do século XIX para o século XX, o que nós temos? Na América, nós vamos estudar ainda no início do 8º ano, só para a gente já ter o tease do que vai vir no 8º ano. Então, nós vamos ter aqui, ó, independência do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Todos esses países vão se desligar. Se desligar de Portugal, se desligar da Espanha, se desligar da Inglaterra, certo? E o que a Inglaterra, Portugal e Espanha vão fazer? Vão ficar assim, poxa, perdi tudo, e agora? E agora nada, que eles já vão ligar logo, falar, opa, vão para a África. Quero dominar agora a África. Então, já que a África já estava bem surrada, eles começam a dominar. Mas a questão é que agora não vai ser só Espanha, Portugal e Inglaterra. Agora vai ter França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália. Imagina, ó, 8. Daqui a pouco entra outro. Entra outro. Então, o que vai acontecer? 10 países para dominar a Terra. É eles que vão brigar pelas terras na África. Lógico, eu estou já adiantando muito. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Mas é por causa desse motivo, dessa colonização na África, que vai surgir o quê? A Primeira Guerra Mundial. Tá? Você vê que o time só linkou aqui alguns assuntos. Mas a África ainda vai ser muito explorada por países europeus. Tá ok? Aí, professor... Vai lá, César, já que você apareceu, continua a leitura. Os apareceu africanos lá eram não. capturados... 37, César. Não tenho livro não, professor. Não seja por isso, César. É sério, não tem não. Tudo Você vai bem. colocar aí na tela? Você vai colocar aí na tela? Já tô colocando. Então tá, aí eu leio. Né? Vamos lá, César. Página 37, segundo parágrafo, para quem tá acompanhando aí também, ó. Os africanos eram capturados. E liga a câmera, César. Eu quero ver você lendo. Não. Então, tudo bem, vocês estão sendo avaliados, não esqueçam. Você Vai lá. quer ficar deitado? Professor, eu não tô deitado não, mano. Não, leia. Os africanos eram capturados no interior da África. Lê certo. Ué, mas é no interior da África, ué. Isso. E levados para a costa, onde aguardavam os navios negreiros para serem levados a outros continentes. Entre a captura e a dispersão para outras áreas, muitos africanos morreram. E nós já assistimos nosso trecho do navio negreiro, né, pessoal? Nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Continua, César. Daqui a pouco, Gustavo, daqui a pouco é você, hein? Vai, César, lê esse parágrafo. Continua. Ué, agora esse quadradinho aqui? Você tá sem o livro, perdão. Vai lá. Calma aí, então. O valor pelo qual os escravizados eram comercializados variaram ao longo do tempo. Há relatos de que na região do Senegal, Senegal, por exemplo, por volta de 1446, 25 a 30 escravizados
podiam ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso. Calma aí, lê de novo essa parte, César, para ver se a gente entendeu certinho. Em 1446, o que acontecia? De 25 a 30 escravizados podia ser adquiridos em troca de um cavalo já idoso. Então, quer dizer que escravizar, nós estamos falando de seres humanos, certo? Aham. Então quer dizer que 25 a 30 pessoas. Eu não estou desmerecendo o animal, tá, pessoal? Eu gosto de mas animal é cavalo também. idoso, Mas pessoal. Cavalo idoso serve pra nada, não. Vou montar na sua escola para andar. Aí, Nossa. de 25 a 30 escravizar pessoas, valia menos que o animal. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Olha que loucura. Continua, César. Em 1460... Ah, sim, perdão. E o cavalo já velho, tá? Pois é, o que eu falei. Você quer montar nas minhas costas, eu, hein? Vai lá, César. Não curto essas ideias, não, mano. Vai, César, lê logo. Tá. No Congo, um cão podia valer até 22 escravizados. Pô, um cachorro, velho. Até 22 escravizados. Pois é, Não né, posso pessoal? ler essa parte aí? Calma, o Gustavo, depois o tio deixa você. Pessoal, o tio quer fazer um comentário bem rápido. Eu tenho livro aí, eu ia ler aí no negócio. Tem gente que... Tem hora que... O tio até falou pra vocês que tal da rede social é poluída de desinformação, muitas vezes. A gente vê tanta bobeira, tanta bobeira. Aí você pega um livro de história, a gente fala, vai ler um livro de história, vai ler um livro de história. A gente está lendo um livro de história. Por que o livro de história a gente vai encontrar contos de fada, magia? A gente pode ver até umas magias lá nas peças, um pouquinho na antiguidade. Mas a gente vê muita coisas terríveis, muita barbaridade. Tipo assim, os contos de fadas e outras redes, eles tentam pregar como ser humano algo bom. Mas, tipo assim, não é que o ser humano seja Mas algo no ruim. fundo, na essência, o ser humano é bom. Na essência, o ser humano é bom. A gente não pode se entregar a nossas esperanças por conta de grupos pequenos. A gente acredita que o ser humano é bom. A gente tem que acreditar que o ser humano é bom, senão a gente tá perdido. Eu sou bonzinho, velho. Nós somos bons. Mas a questão é, a gente tem que entender também que quando o ser humano é ruim mesmo. Tem pessoa que é muito ignorante. Tem gente que... Então, muito dessa ruindade vem pela própria ignorância de que é igual a pessoa assim, não tô enxergando, então bota um óculos pra poder ver. Então, muito desse enxergar é o quê? Você se informar. Mas as mulheres estão querendo mandar mais que homem. Que os negros estão querendo estudar na faculdade. Calma lá. E não pode? Quem falou que não pode? Quem falou que é exclusivo para uma raça, para um gênero? Então a gente está entendendo como que a sociedade se portava. Isso aqui, pessoal, não é 1000 anos atrás, não. Isso aqui não é 5.000 anos, não. É 300, 200 anos atrás. 200. Tem pessoas que vivem 110 anos, então quer dizer que ela é filha ou neta de um escravizado. O meu bisavô viveu 100. Você tem uma avó, um avô que foi escravizado? Que loucura. Você vê a marca de cicatriz, de chicote, de tortura nessa pessoa? Ô, tio Thiago, Sim, Maikson. eu posso ler os dois parágrafos da página 37? Então a gente vai fazer o seguinte. Gustavo, Murilo e o senhor, pode ser? Beleza. Vamos lá, então. Gustavo, como eu tinha prometido, continua a leitura aqui, então, ó. Vai lá. Portugal. Portugal recebeu os primeiros escravizados de origem africana em 1443. Eles desempenhavam diversas funções, tanto nos centros urbanos como na área rural. Com o tempo, os escravizados passaram a representar uma necessidade fundamental no reino português. Continua, depois eu jogo pro Murilo. O estabelecimento de colônias europeias na América impulsionou a busca por mão de obra. Como o comércio de escravizados proporcionava lucros altos, a opção de várias colônias americanas, entre elas o Brasil, foi empregar o trabalho de povos africanos. Ok. Então, além do lucro, como a Duda tinha comentado até agora há pouco, além do lucro, a gente tem que entender, então, que era também para qual motivo, professor? Para trabalhar
nas lavouras, na agricultura, também talvez na pecuária a gente vai perceber que não tinha muitos escravizados, mas principalmente na cana-de-açúcar e extração de madeira. Daqui a pouco na mineração também. Então, lucro. Olha a palavra que estamos vendo, lucro. Tem gente que vai usar o termo ganância em si, mas tem gente que vai usar o termo lucro. Aí cada um associa melhor. Murilo, sua vez. Vai lá, em 1559, o que ocorreu? Em 1559, os portugueses trouxeram os primeiros africanos para o Brasil, com o aumento da produção açucareira e a descoberta do ouro no centro-sul do Brasil. A entrada de africanos na colônia aumentou. Ok. Continua. Eu, tio? Sim, Ou continua, senhor. os comerciantes portugueses faziam negociações na região da Guiné, na altura do arquipélago de Cabo Verde, nas regiões de Ajuda, no Golfo do Benin, no Golfo do Benin, Lagos, atual Nigéria, e da costa do atual território de Angola. O comércio das pessoas escravizadas ficou conhecido como o tráfico negreiro. Ok. Então a gente está entendendo aqui esse comércio e as regiões. Então uma dessas regiões, principalmente Angola, que a gente vai conhecer como na região ali de Angola, é uma das áreas que mais forneciam. Então muitos... a gente percebe que até Angola também fala português, tá? Então a gente percebe que muitos desses territórios. O tio não vai adiantar conteúdo aqui não, mas na independência do Brasil, depois da independência, na época do café, Gana, Angola, que vai fazer um negócio muito próximo com o Brasil. Vão escravizar ainda mais, vai aumentar muito no período do café. Estou falando do século XIX, então. Vamos lá. Maikson. Eu. Tem a página aqui, ó, interpretando documentos. Vamos lá, pra gente responder essas questões. Ah, o tio já marcou a resposta, droga. Vai lá, Maikson. Deixa eu subir a tela. Precisa ler o... Interpretando documentos. Leia o texto a seguir, Mike, sobre a captura de africanos para o comércio com os europeus. A operação de captura começava com o apresentamento de guerras ou embolsadas dos futuros escravos pelos traficantes. Seguindo uma extensa viagem pelo interior africano, os cativos eram obrigados a provocar longas distâncias até alcançarem os pontos de embarque, e muitos não resistiam ao esforço físico ou às doenças que apunhavam durante o deslocamento. Realizavam a operação os reinos africanos, aliados dos portugueses, e esses últimos nunca se envolveram em tais atividades internas, como o tráfico. Eles, africanas, têm acesso a armas e bons de consumo que saíram no gosto local, como aguardente e tabaco. Aguardente e tabaco. Então, ó, prestem muita atenção no final aqui que o Maxson leu, ó. Com o tráfico, elites africanas tinham acesso a armas e bens de consumo que caíram no gosto local, como aguardente e tabaco. Então, quando a gente assiste Diamante Negro, aquele filme que representa um pouco a África, não sei se vocês já chegaram a assistir, a gente percebe que existe sempre um grupo que tem um poder, que eles já chegam com armamento. Então, inclusive hoje, principalmente no século XXI, no século XX a gente via muito isso por conta da Guerra Fria. A África vai ser um laboratório de testes, a gente vai perceber. Então, tanto a União Soviética como os Estados Unidos, futuramente, eles vão armar muito dessas regiões. E a África é rica até hoje, tá, pessoal? Quando a gente fala da neocolonização no século XX, aí, que vai ser colonizado pelos países que o tio citou agora há pouco, vai ter muito interesse nos animais, nos
marfim dos elefantes, ouro. Hoje a gente não encontra mais, né? Aqueles chifres dos elefantes, porque de tanta exploração que ocorreu. Nós terminamos no século XX. Não chegamos nem no século XXI para ver. Então, no século XXI, nós estamos finalizando. Selvagens, tio? Oi? Os elefantes selvagens tinham até Aquele arrancaram marfim. tendão aqui. Capturavam arrancaram? muito. Eles faziam muito comércio com isso. Muitos animais saíram para a África para colocar em zoológico, para colocar em exposição para os europeus também, depois para os americanos assistirem. Tiago, Sim. você é a favor, tipo assim, do zoológico? Eu não sou. Não pelo fato deles estarem cuidando, mas pelo fato deles colocarem o animal ali como um objeto para ser olhado. Tinha uma época, Duda, que já colocavam seres humanos, indígenas, escravizados, também já ficavam em zoológico. Aí hoje a gente ainda existe algum. Aí é sinistro. Lembrando Então, que mas o animal é a mesma coisa. o tio não porque- concorda, claro que Não. não concorda. Não Nem é a meus mesma animais coisa ficam não, presos. mas Porque, tipo assim, eles chegaram primeiro que a gente, praticamente. O tio não concorda nem um passarinho preso, imagina um animal, né? Um animal grande que vive solto. tio, você Mas- tem gato aí, do. Meu gato mataram, o tio só tá com o cachorrinho. Então, você tem o cachorro aí, ó. Você mantém Mas ele preso. meus cachorros não ficam presos, meus cachorros ficam tudo soltos. Ô, Na César, rua o cachorro é também, doméstico. O meu também. Né, pai? Vamos lá, pessoal, o tio Eu finalizar pensei- nossa aula aqui, ó. Calma lá, o tio tem que usar um minutinho para poder finalizar. Então, o tio já mostrou a resposta, né? Que os reinos africanos aliados de Portugal, em troca de produtos como tabaco e aguardente, caçavam e capturavam membros de tribos inimigas, depois os vendiam. O que o tio vai pedir, pessoal? Ó, só para finalizar. Com a chegada dos europeus e o estímulo econômico que eles trouxeram, as guerras tribais se intensificaram, quer dizer, aumentaram as guerras tribais. Várias nações foram exterminadas e os campos deixaram de ser cultivados. Além dos portugueses, ainda no século XV, outros europeus passaram a comercializar pessoas nos portos africanos, espanhóis, ingleses, e vai aumentando essa exploração. Então, pessoal, para a gente fechar aqui, o que vai acontecer? Tem essa atividadezinha aqui, ó, bem curta. Você vai fazer no caderninho. Já fiz, tio. Isso, então já manda foto pro tio, ó. Página 38. Isso é todo, sabe, pessoal? O tio recebe uma leva de alunos e são os mesmos que me Eu enviam. fiz, Lógico. Thiago. Ótimo, já me envia logo, João, não esquece. Então, esses que estão mandando, sabe quem o tio não vai ficar citando o nome? Estão de parabéns. Mas tem os mesmos alunos, alunas também, que não me enviam nada. E acredita, são poucos, graças a Deus. Mas esses poucos não vão ganhar ponto não, tá, pessoal? Não adianta, fulano mandou, eu vou ganhar junto. Não. Quem não manda, não ganha, né? Então, tô aguardando, tá? Tem até semana que vem para me enviar, ó. Mas pode me enviar o mais rápido, lógico. Tá aqui. Eu vou enviar hoje pra você, Thiago. Mas faz certinho, hein, Danilo? Ah, Aí nós vamos finalizar aqui, pessoal, na página 39, ó. Mostrando o navio negreiro, tambeiro. E depois a gente continua. Lembrando que semana que vem nós temos aula na quarta. Vai ser a revisão de prova. Então, não faltem a aula de quarta-feira, tá, pessoal? Importantíssimo. Tá ok? Falou. Meus amigos, 7º ano! Quer notícia Falou. boa, notícia Falou. triste? Tá acabando a aula de história, tá chegando no fim. Amém. Amém, né? Pessoal, ó. Qual é, tio? Qual é? Só não acordei na hora da aula com a mamãe abrindo a porta que nem uma Ô, dor. Thiago, Oi! não leva a mal, não, mas eu odeio sua matéria. Para, João. Qual é, pessoal? Coitado, mataram o seu gato, velho. Mataram. Deixa sério. barato não, Thiago. Tio, vai lá e mete a porrada nos caras que matou o Chega, seu gato. chega, pessoal, chega. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Jequiti. Pessoal, ó, um abraço. Até semana que vem, quarta-feira, revisão. Não Estudem, existe mulher faça- feia. Faça Só com existem atenção. mulheres que não usam Arroz, né? produtos a Jequiti. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Thiago. Falou. Pô, caiu dentro da minha roupa o bagulho, velho.